E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à última aula do curso de Abandono de Área na plataforma de educação à distância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Na aula de hoje, você vai aprender sobre as funções e as atribuições das pessoas que estão envolvidas na dinâmica do abandono. Também vai entender quais são as ações que devem ser adotadas antes, durante e após o abandono da edificação. É importante saber que nem todas essas funções, elas necessariamente precisam ser acionadas na elaboração do seu plano de abandono. E o que vai determinar isso? É a quantidade de pessoas disponíveis que você tem que vão atuar na operação de abandono da edificação. A primeira função que nós vamos ver é a função de brigadista de emergência. O brigadista, ele é a pessoa que é responsável pelas ações de controle e atendimento no local onde está acontecendo a emergência. Esse brigadista, ele vai estar subordinado ao líder da brigada. Ele tem algumas atribuições específicas que devem ser observadas. O brigadista de emergência, ele é o responsável pela proteção, ou seja, ele promove a remoção das pessoas. É o brigadista que vai orientar a saída das pessoas da edificação. Ele também é o responsável pelo isolamento da área e pelo corte de energia elétrica, caso haja necessidade. Então deve ficar bem claro que o brigadista de emergência, ele é o responsável pelas ações de combate, de prevenção e as ações de controle da emergência durante a ocorrência. A nossa segunda função é de coordenador de emergência. Essa pessoa ela vai ser responsável por todas as ações de emergência em todas as edificações da planta. É o coordenador de emergência que vai fazer a divisão das equipes em equipes de primeiros socorros, de salvamento, equipe de abandono de área, equipe de combate a incêndio. Ele é a pessoa que vai ser responsável por fazer a divisão com base no efetivo disponível. É o coordenador de emergência que vai assumir o comando geral da situação durante a ocorrência. Ele deve conhecer detalhadamente todos os procedimentos descritos no plano de emergência da planta. É o coordenador que vai determinar o abandono da edificação, considerando as rotas de fuga disponíveis. Ele também é responsável por coordenar as ações dos grupos de apoio, tanto o grupo de apoio técnico como os grupos de apoio permanentes. O coordenador de emergência ele é responsável por solicitar a disponibilidade de recursos materiais e humanos complementares para ajudar na ocorrência, como, por exemplo, o acionamento de serviços públicos de emergência, como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. O coordenador é o responsável por transmitir as informações sobre o desenvolvimento da ocorrência no local, na planta. Ele também é responsável por convocar a brigada de emergência. Irá instruir os líderes da brigada quanto à situação no local da ocorrência. O coordenador também é o responsável por declarar o fim da emergência. Isso vai acontecer após o término da ocorrência ou quando todas as situações de risco estiverem controladas. Mas nós não podemos esquecer que ele é o responsável por isso quando não houver a presença de um serviço de atendimento público de emergência. E ao final da ocorrência, ele vai efetuar uma avaliação e emitir um laudo com recomendações para uma melhoria contínua da planta. Outra função que pode ser acionada na elaboração do plano de abandono é a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é formada por profissionais das áreas envolvidas na ocorrência, como, por exemplo, segurança do trabalho, manutenção e demais áreas pertinentes designadas pelo responsável pela elaboração do plano de emergência. Outras funções importantes são os grupos de apoio. Grupo de apoio permanente, grupo de apoio técnico e grupo de controle de emergência. O grupo de apoio permanente é composto por profissionais que atua na área de segurança, saúde e meio ambiente. O grupo de apoio técnico é formado por profissionais que prestam serviços especializados, como, por exemplo, a operação de controle de processos de energia. Também pode ser formado por pessoas que operam equipamentos ou veículos que podem ser utilizados no momento da ocorrência. O grupo de controle especializado ele é formado pelo responsável pelo plano de emergência, pelos gestores da planta onde a ocorrência está acontecendo, pelos supervisores de operação, técnicos de segurança do trabalho, técnicos ambientais ou profissionais especializados, todos eles trabalharão em conjunto para dar suporte ao coordenador de emergência na hora da ocorrência. Outra função muito importante é o líder do abandono. Essa pessoa é responsável pelo aviso e orientação para que toda a população, tanto fixa como flutuante, abandone a edificação e vá para o local seguro. Outra função é o líder da brigada de emergência. Essa pessoa ela vai ser responsável pela coordenação das ações em um determinado setor ou compartimento da planta.
Essa pessoa ela deve ter conhecimento técnico suficiente para coordenar e executar todas as ações de emergência no local da ocorrência. O coordenador de emergência ele deve conhecer todos os procedimentos que devem ser adotados descritos no plano de emergência. É ele o responsável por avaliar a segurança no local da ocorrência e solicitar o corte da energia se for necessário. Essa pessoa que vai decidir se as operações serão interrompidas quando houver risco para a equipe que estiver trabalhando. O líder da brigada ele também é o responsável pela atualização das escalas de brigadas de emergência existentes na planta. Um outro grupo importante também nós conhecermos é a população fixa e a população flutuante. A população fixa é aquele grupo que permanentemente ocupa a planta, considerando as escalas ou os turnos de trabalho existentes no local. A população flutuante são aqueles que não permanecem regularmente na planta, mas devem ser considerados com base no número de pessoas previstas no projeto da edificação. E as nossas duas últimas funções: responsável habilitado pelo plano de emergência e o responsável pelo uso da planta. O responsável habilitado pelo plano de emergência é uma pessoa com registro profissional designado pelo responsável da planta. O responsável pelo uso da planta é o detentor da posse e da responsabilidade de toda a planta. Agora que nós aprendemos sobre todas as funções e atribuições das pessoas envolvidas na dinâmica do abandono, vamos passar para as ações que são adotadas durante o abandono. Após o acionamento do alarme, o coordenador de emergência ou o líder da brigada, ele é a pessoa que é responsável por coordenar o abandono da edificação. Esse abandono ele pode ser parcial ou total. Todas as pessoas que abandonarem a edificação, elas devem ser direcionadas para um local seguro, o ponto de encontro ou uma área de refúgio. Aí na tela nós estamos vendo agora quais são as ações que devem ser adotadas no plano de abandono. A primeira delas é a divulgação do plano de abandono. Todos os funcionários, todos os ocupantes da área da planta, eles devem ter conhecimento do plano de abandono. Ele deve ser divulgado pelos meios de comunicação disponíveis. A edificação ela também deve ter rotas de fuga conforme norma estabelecida pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. É interessante também que essas rotas de fuga, elas contemplem pessoas com deficiência física, pessoas com dificuldade de locomoção, para que essas não encontrem dificuldade na hora do abandono da edificação. Essas pessoas com dificuldade de locomoção, eles devem ser ajudados por 2 brigadistas ou voluntários que são previamente estabelecidos. Após o acionamento do alarme, todos os ocupantes da edificação, eles devem parar o que estão fazendo, pegar aqueles pertences que sejam próximos e se deslocar através da rota de fuga até o local seguro. Após essa ação, o brigadista ele vai percorrer o local, verificar se ficaram pessoas ou retardatários para trás, fechar todas as portas e marcar, sinalizando que aquele local já foi vistoriado. Também é muito importante que todos saibam as recomendações gerais que devem ser adotadas durante o abandono da edificação. A primeira delas é acatar as orientações dos brigadistas. A partir do momento que um brigadista de emergência ele der uma ordem, ela deve ser imediatamente acatada por todos os ocupantes do local. Durante o abandono da edificação, todos devem manter a calma. Eles devem sair da edificação caminhando em ordem e sem atropelos, permanecendo em silêncio durante todo o deslocamento. Se encontrar com uma pessoa em pânico, tente acalmá-la ou avise a um brigadista. O pânico ele pode se espalhar pelas pessoas, causando um caos durante o abandono da edificação. Outro ponto muito importante é que ninguém deve voltar para apanhar objetos que ficaram para trás. Uma vez iniciado o abandono, ele não deve ser interrompido em momento algum. Ao sair do seu local, se possível, feche as portas, sem trancá-las. Também não é recomendado se afastar do grupo durante o deslocamento ou parar no meio do caminho. Isso pode fazer com que você se perca. No caso de um incêndio, você pode ser alcançado pela fumaça e não terá mais chance de sair da edificação. Se durante o abandono houver visitantes no local, procure ajudá-los a encontrar o ponto de encontro. Ao sentir cheiro de gás, não acenda as luzes. Uma fagulha pode ocasionar uma explosão. Outro ponto muito importante também é procurar deixar os acessos sempre livres, para que as equipes de emergência possam ter acesso ao local da ocorrência. Durante o abandono, o seu objetivo é alcançar o ponto de encontro ou uma área de refúgio. Chegando nesse local, aguarde novas instruções. Lembrar sempre que não é permitida a utilização de elevadores, salvo por orientação da brigada de emergência. Durante o abandono da edificação, procure sempre descer, nunca suba, salvo por orientação da brigada de emergência. Durante a utilização da escada na descida, se você se deparar com uma equipe de emergência no sentido contrário, subindo, você deve dar preferência para que ela passe pela parte de dentro da escada. Durante o deslocamento, evite tirar as roupas. Elas podem servir como proteção em determinadas situações. Se as suas roupas, ou se você perceber que alguém está com as roupas em chamas, peça para que ela deite e role no chão. Antes de abrir qualquer porta, tente perceber se ela está quente. Se ela estiver quente, evite abri-la. Busque outro local como saída.
A porta quente é um indicativo de backdraft, que é um fenômeno que acontece dentro do incêndio. Ao abrir essa porta, você pode ocasionar uma explosão. Se você ficar preso dentro da edificação e cercado pelo incêndio, procure se aproximar de aberturas e tente sinalizar para que outros encontrem a sua localização. Evite subir para os pavimentos mais altos. Nós sabemos que uma das formas de propagação do incêndio é a convecção, é o deslocamento da fumaça. Ela sempre se desloca para o alto, fazendo com que o incêndio se propague nessa direção. E a nossa última recomendação é: evite saltar da edificação. Procure uma rota de fuga, ou se você estiver encurralado, aguarde no local até a equipe de emergência chegar. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui o nosso curso de abandono de área. Vamos fazer uma pequena revisão para nós entendermos aquilo que foi visto. Primeiro, nós diferenciamos o plano de emergência do plano de abandono. Aprendemos que o plano de abandono ele está dentro do plano de emergência. Ele é uma das ações de emergência ou prevenção que devem ser adotadas caso determinada hipótese acidental aconteça. Nós aprendemos que o plano de emergência ele é elaborado por uma equipe multidisciplinar que vai estudar os recursos disponíveis e os possíveis acidentes que podem acontecer na planta. De posse desses dois conhecimentos, o plano de emergência ele vai ser elaborado. Aprendemos também que algumas hipóteses acidentais, alguns tipos de acidentes, eles exigem o abandono da edificação. Aprendemos também que no plano de abandono, algumas funções e atribuições devem ser acionadas e que existem ações que devem ser adotadas durante o abandono da edificação. Agora que você sabe sobre isso, junte a sua equipe multidisciplinar, consulte a NBR 15219 e as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, veja qual é a condição da planta que você ocupa e elabore seu plano de emergência. Dentro desse plano de emergência, você vai identificar quais são os acidentes possíveis que podem acontecer aí e se eles exigem o abandono da edificação. De posse desse conhecimento, elabore seu plano de abandono. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, um grande abraço e até o próximo curso.